Então, anunciou que está sendo gravado. Então, nós estamos aqui, tivemos já essa semana, né, uma palestra com o professor Reginaldo, e hoje teremos também mais um estudo, e certamente será bênção para as nossas vidas. Eu, nesse momento, quero fazer uma oração, dando início, e depois daremos continuidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos na presença do Senhor e agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos, Senhor, e unidos na presença do Senhor, ainda que de maneira online. Muito obrigado por estarmos juntos. Pedimos a Deus que a bênção do Senhor continue conosco e que nós possamos aprender um pouco mais nesta noite. Possamos aprender, ó Deus, através da tua serva que vai ministrar o estudo. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio e que as mãos do Senhor, ó Deus, continuem estendidas para nos abençoar. É em nome de Jesus, meu Deus, que eu peço que o Senhor alcance a todas as pessoas que estão participando e que através delas toda a família de cada um seja abençoada também. E que depois, ó Deus, pessoas que assistirão aquilo que for gravado, aquelas que não puderem participar agora, que também sejam abençoadas pelo Senhor. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Queridos, pastora Márcia, então, já tem a palavra. Amém, amém. Boa noite. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês. Dando, então, sequência na nossa Semana Nacional de Educação, eu quero trazer para vocês, apresentar a pastora Edmar. Pastora Edmar, acho que eu já a vi por aqui. Pastora Edmar. Opa, já está aí. Pastora Edmar, professora aqui na nossa unidade, MQTI, professora também no nosso Instituto Teológico Quadrangular, trabalha, né, com a nossa secretaria já há algum tempo, é pastora auxiliar aqui de uma das nossas igrejas em Campinas. Ela também é teóloga, é formada em contabilidade, é uma profissional aí da área de exatas e hoje está aqui conosco para dar sequência nesse tema, né? Nós sempre na Semana da Educação, a gente já dá aquele start do tema do próximo ano. Então, você que é um professor, um educador, uma pessoa ligada à educação, já está aí com a sua Bíblia, já está aí com o seu caderno para fazer as suas anotações, para já preparar, né, já o seu planejamento e talvez até alguma ministração já vai ter aí elementos para que você possa fazer o que será necessário, ok? Pastor Edmar, então, por favor, fique à vontade, é com você. Nós vamos até um tempo e depois vamos abrir para, se der tempo, né? Nós vamos poder perguntar. Pastor Edmar, fique à vontade, Deus abençoe. E desde já quero agradecer por ter aceito o nosso convite e agradecer a vocês por estarem aqui conosco nessa noite. Deus os abençoe. Que tenhamos... Acho que congelou. Boa noite, queridos pais. Estão me ouvindo? Ok? Ok. Muito bem. Graças a Deus. Quero dar boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, pastora, pelo convite. Obrigada, pastor Fernando, pelo convite também, pelo privilégio de estar aqui
neste grupo tão especial de pessoas que são chamadas para o ensino, que é um privilégio nosso, um ministério maravilhoso, um ministério árduo, né, mas que exige também muita dedicação, e eu louvo a Deus por isso. E eu desejo sinceramente que todos aqui tenham esse desejo ardente nos seus corações de estarem manifestando a palavra do Senhor, levando conhecimento aos nossos irmãos, independente da idade, quer sejam os pequeninos, quer sejam os irmãos mais velhos. Quero só pedir um ponto de atenção para aqueles que estão como administradores, pastora, porque nós temos pessoas colocando algumas perguntas estranhas lá no chat, talvez seja necessário Fica tranquila, já tomamos as devidas providências, pastora, podem todos ficar tranquilos, nós já tomamos as devidas providências, obrigada. Amém, graças a Deus por isso. Bom, o nosso tema do anual da nossa igreja para o ano que vem é Venha o Teu Reino, tema muito pertinente, muito especial, e que permeia toda a Bíblia. Quando vem o teu reino, a gente está usando ali Mateus capítulo 6, versículo 10, como ponto de referência, mas o tema do reino de Deus, ele envolve toda a Bíblia, do começo ao fim, desde o princípio e até mesmo antes da criação, ele já vai aí abranger o reino de Deus. E para nosso trabalho hoje, eu fiz algumas perguntas, eu comecei colocando algumas perguntas. Eu não sei se consigo compartilhar. Pastora, deixa eu compartilhar aqui com os irmãos os nossos slides, e aí nós vamos trabalhar com algumas perguntas. Afinal de contas, nós estamos falando de educação, estamos falando de escola bíblica, de ensino teológico, então nós vamos aqui olhar para alguns slides, mas com algumas perguntas a respeito do reino. O tema de hoje, em específico, é Romanos 14, 17, que vai dizer: o reino de Deus não é bebida, nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas antes de chegar nesse texto, no que Paulo quis dizer e o porquê desse texto, do contexto ali envolvendo isso, nós temos algumas perguntas muito importantes e interessantes para nós, enquanto reino. E a primeira das colocações aí é: o que significa a palavra reino, né? O que significa, mas acho que vocês não estão vendo ainda, isso? A tela não está aqui, a janela, pronto, vamos compartilhar. Ok. Agora sim, acho que está tranquilo, né? Melhor para todos assistirem agora, então. Então, quando nós estamos falando aí a respeito da questão do reino de Deus, nós vamos ter que o tema, né, a palavra reino, ela vai significar, ela vem lá no grego, existe também a terminologia no hebraico, mas eu separei para nós a terminologia no grego, que significa basileia. E ela tem dois sentidos principais. Um deles é falar do governo, enquanto um domínio, enquanto a autoridade do rei, e também fala de um território, né, um segundo significado, vai falar enquanto reino, no sentido território sobre o qual esse rei exerce o seu governo. Então, o que é reino? Ou é o reinado de alguém, em termos de território, ou o domínio exercido por esse alguém sobre esse território. No caso da palavra de Deus e no campo espiritual, nós temos o reino de Deus, e nós também sabemos que por conta do pecado existe o reino das trevas, em oposição um ao outro, claro. E aí, a pergunta é: reino de Deus, muitas vezes nós ouvimos, e também o termo reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa? É a mesma, tem o mesmo significado? Mateus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele usa o termo reino dos céus. É o único dos autores dos evangelhos que vai usar o termo reino dos céus. Os demais evangelhos, eles trazem a terminologia reino de Deus, mas é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus?
Quando Mateus usou o termo reino dos céus, ele usou reino dos céus por conta da questão da cultura, porque ele escreveu direcionado aos judeus. E os judeus, por cultura, não usam o nome, né? Eles não expressam, eles não falam a palavra Deus, até por temor, para não pecar contra Deus, né? Diante de um dos mandamentos, ali onde fala, não tomarás o nome de Deus em vão. Então, eles não usam o nome de Deus, e por isso Mateus falava reino dos céus. Mas não significa que o reino de Deus e reino dos céus são diferentes. Entretanto, enquanto nós falamos da terminologia ou do estudo mais aprofundado do reino de Deus e reino dos céus, independente desse uso de Mateus ali, enquanto estava falando com os judeus, o fato é que o reino de Deus, ele é mais amplo do que o reino dos céus. O reino dos céus, ele está abrangido dentro de reino de Deus. Reino de Deus é toda a esfera de domínio e de ação de Deus em relação ao mundo. Reino de Deus é toda esfera de domínio e ação de Deus em relação ao mundo. Deus, ele não renunciou à sua soberania diante da ação de Satanás, da sua rebelião, ou mesmo da desobediência do homem, que levou depois, então, portanto, esse homem à queda. Muito pelo contrário, Deus, diante dessa situação, diante da rebelião, diante do pecado, ali em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, ele declarou o seu poder, declarou o seu governo, declarou, então, que estaria trazendo e manifestando esse reino em todo o tempo, e principalmente, ele vai falar aí de momentos em que esse processo do reino vai ser revelado, e ele vai estabelecer esse reino. E esse estabelecimento de reino está vinculado diretamente à obediência voluntária do homem. Então, ele passa, depois nós vamos ver ao longo de toda a história, o homem vivendo, buscando Deus, buscando por aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e viverão em obediência voluntária, para que possam, então, estar vivenciando aquilo que Deus chama de reino. Deus, para que esse reino pudesse ser estabelecido, ele também deu leis, e a gente vê uma fase dessa quando ele dá o decálogo ali para o povo de Israel. Ele designa esse povo, um povo particular, um povo que ele elege como um povo seu, para que pudesse, então, exercer e administrar esse reino, e também chama esse povo de nação santa e sacerdócio real. Então, o reino de Deus é toda a esfera de domínio de Deus em relação ao mundo. Esse reino de Deus, ele tem força moral e também tem força espiritual. O reino dos céus, ele é também reino de Deus, mas o reino de Deus não está limitado ao reino dos céus. Então, os céus, o reino dos céus também é uma área de ação, de atuação, de poder e de governo do Senhor, mas não só. O governo de Deus está sobre tudo e sobre todos. Mas reino dos céus e reino de Deus vai chegar um momento que eles serão um só, serão idênticos e se tornarão um só. Quando a gente pega a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 11, por exemplo, ele vai falar sobre isso, até que seja um, né, onde tudo vai estar debaixo aí do seu governo, dentro de uma esfera que é diferente dessa esfera natural que nós conhecemos hoje. O reino de Deus também o reino de Deus, ele é presente ou ele é futuro? Aí é uma outra pergunta para nós, né? Uma outra condição que nós colocamos aqui. O reino dos céus, ele é presente ou é futuro? E aí eu pergunto para os professores de plantão, o que os professores acham? Vamos lá, nossa escola bíblica em ação, reino dos céus, ele é presente ou ele é futuro? Se você acha que ele é presente, levante a sua mão. Se você acha que ele é futuro, diz que 0800 0101, e a gente vai aqui saber se esse reino ele é presente ou se ele é futuro. Então, nós vamos entender que ele é tanto presente como futuro.
Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25, vai dizer para nós assim: então virá o fim, e quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Quando nós olhamos para esse texto, por exemplo, nós vamos ver que existe um poder e um domínio que vem sendo exercido aqui e agora, mas também um governo que será futuro. E aí, então, nós temos dois aspectos sobre isso. No aspecto futuro, um reino escatológico, um reino com o domínio do povo de Deus, de todas as suas, sobre todos os tempos, sobre todas as dispensações já corridas, e que então acontecerá finalmente, e terá início, né, esse governo futuro, esse reino futuro, terá início com a segunda vinda de Cristo. Então, a partir dali se estabelece aquilo que hoje para nós é escatológico. E esse reino, ele também é presente como reinado, o poder real de Deus na sua obra redentora através de Jesus Cristo. Então, no aspecto futuro, ou escatológico, ou a pergunta é presente ou futuro? No futuro, ele será um reino, haverá esse reino, e isso é uma questão escatológica. Na questão de presente, nós temos desde já o governo, através da pessoa de Jesus, que já se manifestou para desfazer as obras de Satanás, para nos resgatar. E aí, então, o princípio fundamental do reino está declarado nas palavras do Senhor. Que aí, então, num determinado momento, os fariseus, ali em Lucas, né, vai perguntar para o Senhor a respeito do reino. E ele vai dizer, o reino não está nem aqui, nem ali, o reino está entre vós. O reino de Deus está manifesto, está entre vós. Então, esse reino que já é presente, que está entre nós, também nós podemos perceber e entender que nós temos, desde já, os cuidados do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 6, 33, ele diz assim, busquem primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, né, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para esse reino que já hoje é presente entre nós, o Senhor já nos assegura os seus cuidados. Ele já nos assegura que estará cuidando de tudo quanto precisamos. Então, ele está no controle, ele está no governo. Haverá uma manifestação futura, portanto, escatológica, mas esse reino já é presente entre nós. E é uma realidade também interior. A outra pergunta é, o reino de Deus é uma realidade espiritual, interior, ou um governo externo, visível? Ou seja, como que esse reino ele se manifesta? É internamente, dentro de nós, fechado, já que está entre nós, ele é dentro de nós, ou ele é um governo que é manifesto de forma visível, ele é exterior a nós? E aí, então, de novo, nós vamos ter uma dupla resposta. Ele tanto tem a manifestação exterior e visível, e também esta será escatológica, como também há a manifestação visível, invisível e dentro de nós, e nesse momento presente, que é uma realidade soteriológica. Quando se fala de uma realidade futura, de um reino que será manifesto de forma exterior e visível, nós estamos falando aí do momento em que, logo então, quando o Senhor Jesus vier e buscar a sua igreja e vai estabelecer esse reino que vai estar sendo colocado, ele vai cumprir ali a profecia dada lá por Isaías, por exemplo, onde ele fala da raiz de Jessé, haverá um renovo, e sobre ele estará estabelecido um trono. Então, este trono, esta promessa que se cumpre na pessoa de Jesus, também será eterna. Então, é uma manifestação exterior, visível,
mas com cumprimento de manifestações internas, ou seja, interiores e invisíveis, que é a questão da soterologia, que é a ação de Deus, do poder de Deus dentro de nós, como nosso governante, como nosso governo, como senhor da nossa vida, né? O senhorio de Deus sobre nós. E aí, nessa questão do senhorio de Deus sobre nós, é essa entrega voluntária que nós falamos ali anteriormente, e que o Senhor vem buscando para que esse reino seja estabelecido. Ele é estabelecido entre nós em detrimento de que há homens e mulheres que entenderam e aceitaram esse governo e se submetem a esse governo de maneira voluntária, de maneira que o aceite como Senhor e Salvador e o seguem em obediência. E nós vamos ver daqui a pouquinho que não é uma obediência sistemática, não é uma obediência do fazer pelo fazer, só pelas observações das regras. É muito mais do que isso, né? Então, muito mais. Em Lucas, capítulo 17, novamente, como falando ali ainda com os fariseus, a pergunta dos fariseus é sobre quando esse reino seria manifesto. E aí, então, Jesus responde a eles que o reino de Deus não tem uma visível aparência. O reino de Deus é visível, mas não com a visível aparência, ou não é manifesto da maneira como muitos pensam em reino, com o conceito que se tem de governo. Tanto que toda a história de Jesus, quando nós vamos olhar ali a questão dos próprios judeus, que queriam um rei que os governasse, que os tirasse de debaixo do jugo romano, eles não vendo essa possibilidade, uma vez que Jesus disse, o meu reino não é este, então eles realmente se frustraram com isso e deixaram de buscá-lo como Senhor, e não era esse o propósito, né, e outras coisas venham aí pelo próprio Evangelho, para que nós pudéssemos ter as profecias cumpridas a respeito da salvação. O reino de Deus presente na pessoa de Jesus na Terra é um reino de evangelho. Por isso, o evangelho é chamado de evangelho do reino. Né? Mateus capítulo 4, 23 vai dizer isso para nós. O evangelho é chamado de evangelho do reino, exatamente porque ele propõe, ele propaga esse reino do Senhor. E o evangelho, todos nós sabemos, é a boa notícia. Qual boa notícia? A boa notícia de que um voltou, um venceu a morte. Então, essa é a boa notícia. E que este que venceu a morte, ele então agora também reinará para que nós, junto com ele, possamos também reinar. E aí, quando se fala de evangelho, nós vamos ter uma colocação do apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16, que ele vai dizer assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, quando Paulo estava falando a esse respeito, ele não estava dizendo que o evangelho, ele tinha vergonha de manifestar o poder de Deus ou do evangelho, mas ele estava dizendo que, em detrimento das situações, muitas vezes, em que as pessoas se encontram, talvez haja um constrangimento por parte de alguém em falar do evangelho. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa encabulada, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, e, na verdade, quando Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, não é pela sua condição ali de timidez, mas exatamente o contrário, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E esse evangelho, ele precisa ser apresentado de maneira que confronte as pessoas com as suas realidades. Muitas vezes, as pessoas, diante da questão do outro e conhecendo a verdade, ele acaba não manifestando, não falando, né, dessa verdade do reino de Deus e do seu evangelho, por não querer constranger. E, na verdade, o evangelho precisa nos constranger. Ele deve nos constranger.
ele precisa nos confrontar. Se nós não formos confrontados pelo evangelho da graça, não conheceremos o reino. Se o evangelho não nos confrontar, nós não seremos conduzidos, as pessoas não serão conduzidas ao arrependimento. Às vezes, nós falamos assim, mas aquela pessoa é tão inteligente, é tão educada, ou é tão sábia, ou é tão madura. E, na verdade, se o evangelho não for apresentado e não for confrontar, então, se ele não nos confronta, se ele não revela os nossos erros, se ele não aponta as nossas falhas, tem algo de errado naquilo que está sendo apresentado. É importante. O evangelho de Deus para nós e o reino de Deus para nós, a palavra do Senhor vai dizer que o reino do Senhor é conquistado às forças. Então, o reino não é uma palavra quentinha que vem e simplesmente conforta o meu coração. Não é só isso. Ele é, sim, consolação para o momento necessário da consolação, e ele vai trazer isso através do Espírito Santo. Ele vai, muitas vezes, trazer para nós a palavra do direcionamento, mas ele precisa nos confrontar. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, a hora que a gente entrar ali em Romanos 14, que tem uma coisa linda ali, e que é um texto muito difícil de se ler. O evangelho, quando nós falamos dos evangelhos, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Romanos, ele muitas vezes é chamado de o 5º evangelho, ou a carta que é a rainha das epístolas, porque ele é uma carta puramente doutrinária, pelo menos os primeiros 11 capítulos de Romanos, ele é puramente doutrinário. E ele vai trabalhar exatamente essas questões. Não há como entender os evangelhos se não entendermos o que está em Romanos. Quando Paulo ele abre ali a carta aos Romanos, ele faz com que a gente volte para os evangelhos e compreenda o que o Senhor fez, o que o Senhor conquistou para nós e que está relatado, está registrado nos evangelhos. Por isso é muito importante que estejamos lendo a carta aos Romanos também para compreender o evangelho. Então, quando nós olhamos para esse texto, vamos entender ali em em Romanos capítulo 1:16, que o evangelho do Senhor é o poder de Deus. E esse evangelho, ele anuncia esse reino. Então, Mateus capítulo 6, verso 10, por exemplo, onde Jesus traz a oração, e ele diz assim, venha o teu reino. 3 versículos abaixo, ele vai dizer assim, porque teu é o reino, o poder e a glória. São 4 versículos onde ele fala dessa oração e ele começa ali falando, né, glorificado, exaltado, engrandecido, seja o nome do Senhor, né, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, e aqui eu já abro um parênteses para entendermos quem somos nós, se não miseráveis pecadores, engrandecendo o nome do Senhor. Já pararam para pensar sobre isso? Nós somos miseráveis pecadores, achados pela graça de Deus, e Deus nos dá o privilégio de exaltarmos o seu nome. Quem somos nós para exaltar o nome do Senhor, senão aqueles que, por sua graça e misericórdia, o têm conhecido, o têm podido acessar esse nome e esse reino. Então, ao olhar ali para Mateus capítulo 6, ele vem e traz isso para nós. E na sequência ele vai falar das necessidades da nossa vida e de uma necessidade essencial, fundamental para nossa existência espiritual, que é o perdão. E então ele nos diz assim, né, nos ensina a dizer assim, porque teu é o reino, o poder e a glória, exaltando a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, aceitar a soberania de Deus é trazer o reino de Deus para casa, é trazer o reino de Deus para perto, é estar acessando esse reino. Por isso, Jesus ensinou, e vamos observar que ele estava ensinando a uma multidão errante, pecaminosa, uma multidão doente, e ele saiu de dentro das sinagogas e ele começou ali a trazer esse ensinamento. Quando ali, ao falar do sermão da montanha,
O Senhor Jesus trouxe a compilação de toda a Bíblia. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele não é um sermão fácil, né? A gente fala assim, é maravilhoso, ele começa ali, bem-aventurado. É assim ou não é, minha gente? Bem-aventurado, feliz sois vós. Tá bom, só que tem uma coisa, gente. Nós olhamos para aqueles textos e pensamos assim, nós vamos olhar nos olhos de Jesus. Olhando para Jesus, ele nos diz assim, bem-aventurados sois vós. E aí ele fala assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu vou cuidar de vocês. E, no entanto, nós somos tão falhos, com tantas coisas. Quando ele fala o Sermão do Monte, é a legislação dos céus. Tá? Então, o Sermão do Monte é a legislação do reino de Deus. Ali está o compêndio, a compilação de todos os valores e princípios da palavra do Senhor. E não são valores morais, porque Jesus não é o mestre da moral. Jesus não é o mestre da moral. Naquele contexto, ali em Israel, existiam os mestres da moral. Existiam os fariseus, existiam os grupos religiosos. Mas o que Jesus não era o mestre da moral. Jesus, ele veio e ensinou, quebrando paradigmas, trazendo o reino dos céus para aqueles que se achavam muito distantes, porque existia uma elite dominadora, né, e religiosa, e muitas outras situações ali nas questões religiosas, e que as pessoas muitas vezes não conseguiam acessar a Deus, ou se achavam muitas vezes tão miseráveis que não tinham direito a Deus. E Deus, na sua infinita bondade e graça, veio manifestar o seu reino a todos, porque Deus ama a todos, a ponto de nivelar todos no pé da cruz, como diz lá em Romanos 3, não há um justo sequer, todos carecem da misericórdia de Deus, todos carecem da sua graça, todos carecem da sua misericórdia. Então, o reino de Deus é um reino presente, manifesta em Jesus Cristo, e soteriológico, porque está dentro de nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele também é um reino futuro, onde então um dia nós vamos estar lá, reinando com ele em glória. Bem, onde ele vem, busca a sua igreja, e nós vamos reinar com ele em glória. Ele é um reino interno, interior, manifesto dentro de nós, porque Deus, através da sua grandeza e do seu Espírito, ele consegue ler exatamente todos os nossos pensares, conhecer, a palavra vai nos falar, né? Antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece a intimidade do nosso coração, conhece a intimidade do nosso pensamento, conhece-nos de uma maneira muito mais profunda que nós mesmos. Muitas vezes nós estamos perdidos nos nossos pensamentos, desorientados em relação às nossas questões, mas o Senhor sabe e aguarda que nós nos coloquemos diante dele para que as suas diretrizes, enquanto Senhor desse reino, venha se manifestar a nós e nos ajude a lidar com as nossas questões. E esse governo, então, que é escatológico, vai acontecer de uma maneira visível, de maneira externa, de maneira patente, onde todos os olhos verão, todas as línguas confessarão, todos os joelhos se dobrarão, alaridos de trombeta o anunciarão, e será maravilhoso, porque a igreja vai subir. Amém, queridos? A igreja vai chegar lá nesse reino, em nome de Jesus. Então, a ideia é, você está preparado? Estão preparados para esse momento? Se não estão, ainda é tempo. Não sei o quanto falta, mas é importante que nós estejamos preparados. E mais, que nós estejamos preparando aqueles que o Senhor tem nos dado como alunos, como Ministério de Educação. O Senhor tem nos dado esse privilégio de semear a boa semente. Nós plantamos uma semente, Deus nos dá uma colheita, né? O Senhor fará uma colheita. Será maravilhoso, igreja. E um dia nós vamos comparecer diante desse Senhor para apresentar o fruto do nosso trabalho. Que isso seja glorioso, que isso seja esplêndido, que seja realmente maravilhoso. E aí, então, seguindo com as nossas perguntas, que relação a igreja tem com o reino de Deus? Qual a relação da igreja com o reino? Então, nós vamos ver que a manifestação completa e final do reino vai ser, então, portanto, escatológica, futura,
Mas o poder e a autoridade, a mensagem do reino já foram introduzidas, portanto, desde agora, e a igreja tem essa responsabilidade de compartilhar a fé, o amor e a esperança. Tem essa responsabilidade de estar compartilhando esse reino. E aí, o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus ainda, Mateus 16, 18 e 19, ele diz lá, né, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês concordarem na terra, será concordado nos céus, tudo que vocês discordarem na terra, serão discordados no céu, a respeito daquilo que vocês estão em oração. Então, a igreja tem uma grande responsabilidade de conduzir, de apresentar, de semear, de disseminar esse reino, né? E isso é muito importante, que nós olhamos para isso, sim, com essa responsabilidade que nos é dada, porque um dia nós vamos responder por tempo, corpo e talento, por oportunidades que nos foi concedida. E a igreja, então, ela não é idêntica ao reino, porque a igreja é igreja e o reino é muito maior, mas a igreja é um instrumento de Deus para este reino, que fará, então, e conduzirá pessoas para herdarem esse reino. Ok? E quem são os súditos desse reino? E aí, finalmente, nessa pergunta, nós vamos entrar aqui agora em Romanos, onde é o tema mais específico, né? Eu queria responder todas essas perguntas para a gente chegar aqui em Romanos, e falar sobre isso. Então, se o acesso ao reino de Deus é mediante aquela obediência, que não é uma obediência sistemática, mas uma obediência e reconhecimento do senhorio de Jesus, é porque houve o novo nascimento. Não há ninguém que possa realizar uma nova natureza, um novo nascimento, sem que perpasse pela aceitação de Cristo Jesus, nós sabemos disso. Não há ninguém que tenha feito que possa fazer qualquer coisa que substitua o sacrifício salvífico de Jesus por nós. Portanto, a melhor notícia que nós podemos receber nessa noite é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém, queridos? Essa é a melhor notícia que podemos compartilhar, e ter o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, esse reino é manifesto através da questão do nascimento. Os súditos desse reino é o povo que nasceu de novo, que nasceu em Cristo Jesus, nasceu da água, nasceu do Espírito, e agora, então, esse povo vai estar aqui vivenciando essa realidade. E é muito importante que se ressalte que não é mesmo a questão da obediência e a observação sistemática, porque também Mateus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Muito pelo contrário. Quando a questão é somente seguir em obediência sistemática, e eu costumo compartilhar isso com os alunos lá em Vivência Cristã, atenção, alunos que estão presentes, que fizeram Vivência Cristã comigo, vão se lembrar disso. Nem todos, nós quando estivermos diante do Senhor, não é uma questão de ler currículo para Deus. Não adianta chegar lá e ler meu currículo e falar assim, viu, Deus, em seu nome eu fui pregar, em seu nome eu fui professora do ITQ, em seu nome eu fui ali nos hospitais. Não é currículo para Deus. Deus não precisa do nosso currículo. Deus nos conhece, amém, queridos? Conhece a nossa alma, o nosso coração. Deus não precisa do nosso currículo. E aí, então, não é a obediência sistemática, não é o exercício de um fazer, mas é como fazemos o que estamos fazendo para Deus. E isso é maravilhoso. O que nós estamos fazendo, como estamos fazendo. E isso é o que realmente vai nos fazer ter ou não o reino de Deus. E aí, então, por isso, lá em Romanos 14, ele vai dizer assim, as questões mais profundas são essas, né? O reino de Deus, ele não é comida e não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a natureza do reino. Quando nós olhamos para isso, o que Paulo queria dizer? Qual era o contexto que estava ali inserido? Bom, Paulo, ele abre a carta aos Romanos, que eu já comentei com os irmãos, e tenho certeza que os pastores e professores sabem disso.
é a carta da doutrina, é a rainha das epístolas, ou o quinto evangelho, e ele abre ali falando, os primeiros 11 capítulos, ele vai falar sobre a doutrina da salvação, e ele vai falar que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, não pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Jesus morreu em nosso lugar, trocou de lugar conosco. E não são as nossas obras que nos salvarão, não são nem em quantidade, nem em qualidade são capazes de salvar, mas é pela fé. A justificação é pela fé. E aí, então, quando ele vai ali, capítulo 1, ele fala sobre isso, capítulo 2, ele vai falar diretamente aos cristãos a esse respeito. Lá no capítulo 12, então, Paulo começa a trazer uma outra dimensão do evangelho. Ele começa a falar a respeito das questões práticas do evangelho, ele vai falar dos dons, vai falar do nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, e até mesmo com o meio no qual vivemos, porque lá em Romanos 8, por exemplo, ele vai falar que até a natureza, até a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso é lindo. Então, há uma expectativa a esse respeito. E quando chega no capítulo de número 14, aí então ele começa a lidar com uma questão pontual, questões que estavam acontecendo dentro da igreja. Por quê? Naquele contexto existiam pessoas, cristãos judeus convertidos ao cristianismo, que não comiam determinados alimentos em detrimento da cultura que eles receberam do judaísmo. Existia ali uma cultura do judaísmo, para os irmãos que já estudaram que já estudaram cultura bíblica, por exemplo, vai ver lá a questão da dieta kosher, que eles tratam, existiam vários alimentos, a gente sabe que judeu, por exemplo, não come carne de porco, então eles têm uma dieta diferenciada, e lá em Roma, onde eles estavam, não existiam, por exemplo, açougueiros judeus, e o judeu só come carne se for tratada, se ela for morta, cortada por um açougueiro judeu, que vai ali avalizar aquela carne e dizer, olha, sim, passou por todo o processo, que é devido de acordo com a cultura dos judeus. Então, existiam judaizantes ali, e que, então, por isso, havia uma discussão. Existiam também gentios que não comiam determinados alimentos, uma parte por influência desses cristãos judaizantes, outra parte porque eles entendiam que Roma era um lugar, uma cidade, em que haviam muitos sacrifícios, muitos ídolos, muita idolatria, e por conta disso, muitas comidas, muitos alimentos eram oferecidos para esses ídolos. Então, para não correr o risco de comer algo que fosse sacrificado a ídolos, eles tinham essa discussão. No entanto, existia também o grupo que achava que tudo bem, não tinha problema comer o alimento qualquer que fosse, que Cristo está acima disso. Então, Paulo, ele traz essa questão pontual e ele diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não mas é paz e alegria no Espírito Santo. No discorrer do capítulo 14, inclusive, ele fala sobre a quem guarde dias santos, faça diferenças. Então, ele diz assim, aquele que come, come para a glória de Deus. Aquele que não come, não come para a glória de Deus. Aquele que guarda o sábado, ou guarda o dia santo, que acha que é santo, guarda para o dia de Deus. Então, ele ainda coloca assim, quem és tu que julga o servo alheio? Aí a gente para tudo aqui e fala, opa, do que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando de coisas que a Bíblia não condena, mas que pessoas, por conta da sua cultura, por conta de alguma informação, de alguma questão anterior, ele acaba trazendo isso. Existe um negócio chamado princípio regulatório. O princípio regulatório, ele vai trabalhar com a seguinte questão. Aquilo que a Bíblia condena, condena e ponto final. Aquilo que a Bíblia não fecha questão, aí é uma outra situação, tem que ser analisado antes de se dar uma sentença. Quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, quem é você para ser juiz, ou quem somos nós para ser juiz? E ele não está dizendo que nós não devemos confrontar aquele que estão vivenciando uma ação que seja condenada pela Bíblia.
Porque tudo aquilo que fazemos, e é o que ele fala assim, aquele que come, come para a glória de Deus, e aquele que bebe, bebe para a glória de Deus, aquele que guarda o dia, guarda para a glória de Deus, e vice-versa. A questão toda é, quando a pessoa está fazendo isto ou aquilo, é para a glória de Deus? Então, por exemplo, uma pessoa pode assistir vídeo pornográfico e dizer assim, eu estou aqui assistindo um vídeo pornográfico e isso glorifica a Deus? Eu estou aqui adulterando e isso glorifica a Deus? Eu estou tendo pensamentos perniciosos e isso glorifica a Deus? Então, estas coisas são condenadas pela Bíblia. Já estão ali dentro do rol daquilo que se entende como pecado. E quero aqui até dar uma sugestão de livros. Falando em pecado, já vou eu e os livros aqui para uma sugestão. Pecados Intocáveis. É um livro muito interessante para nós lermos, que vai falar, porque muitas vezes as pessoas, de uma forma geral, consideram coisas como o pecado do adultério, pecado do roubo e alguns outros, a questão da homossexualidade. Existem muitos pecados que muitas vezes parece que são menores. Pecados intocáveis nos ajuda a compreensão. O que Paulo está dizendo é que Cristo morreu por todos nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis e pecadores. E nós não podemos julgar o nosso irmão se ele é fraco ou forte na fé, porque não se trata de ser forte ou fraco na fé. Quando alguém se acha forte na fé, ele corre o risco de julgar o outro, de ser crítico do outro e até de frustrar o amadurecimento do outro. Mas quando alguém se acha fraco na fé, se coloca muitas vezes numa posição em que ele não consegue crescer, em que ele não consegue avançar, e ele vai se ver sempre subjugado, sempre escravizado. Então, nós não podemos agir desta maneira, nós temos que, sim, confrontar aquilo que está na Bíblia sendo mostrado e apontado como um pecado, mas não usar do que eu acho que é correto ou que acho que é certo. Por exemplo, comer é uma coisa que eu não vejo como... Comer carne, por exemplo, não me traz condenação. Mas se o meu irmão opta por não comer e ele faz isso para a glória de Deus, então, se eu tirar dele esse limite que o leva a uma maneira de santidade, então eu vou estar corrompendo a fé desse irmão. Então, deixa o irmão seguir ali. Não tem problema, isso é apontado pela Bíblia, vai afetá-lo de alguma maneira? Não, então não remova, deixa lá, deixa o irmão estar crescendo na fé, vai chegar um momento que ele vai amadurecer e ele vai entender que isso não é um problema. Mas nós não podemos criticar o outro porque faz, e apontar o outro porque faz. Porque o que Paulo estava olhando e falando aqui, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Ele está falando que nós precisamos pensar na comunhão da igreja, na unidade da igreja, no amor em Cristo Jesus, no frutificar em Cristo Jesus. E se Cristo abriu mão da vida dele, do reino, da glória de Deus, veio à terra para me resgatar, para nos resgatar, eu não posso abrir mão, por exemplo, de um dia receber esse irmão para comer na minha casa e servir só salada e não servir carne, por exemplo, em detrimento da fé desse irmão, de não escandalizar o outro, de não trazer um problema para o outro. Minha gente, então Paulo ele estava dizendo sobre isso. É importante nós frisarmos a questão da ideia da comunhão, do amor de Deus, em nome de Jesus, para que o evangelho possa, né, estar sendo levado e alcançado e alcançando pessoas. Paulo, quando ele fala sobre isso, lá no comecinho ele fala que a ira de Deus se manifesta sobre os homens quando os homens resolvem fazer os seus desejos, abandonando as convenções da sua palavra. Todas as vezes que nós abandonamos a convenção da palavra, os princípios da palavra de Deus, nós estamos nos colocando por nossa conta e risco e dizendo, pode deixar, eu resolvo. Eu sei o que é melhor para mim. Mas, e se colocando muitas vezes como nossos próprios deuses, nosso próprio Deus. E o próprio Deus vai nos dizer que não é assim. Ele tem a sua palavra, ele tem os seus princípios, e tudo aquilo que é apontado na sua palavra, nós precisamos ensinar, compartilhar,
mas que nós também precisamos ter sabedoria, que nós precisamos buscar pela comunhão, compartilhar essa questão da comunhão, do amor, da graça, da bondade de Deus, para que nós possamos viver, porque o reino de Deus, ele não é algo que é só para mim, mas Deus estabeleceu para todos nós, e a comunhão é algo que é muito importante para a igreja do Senhor. Nós precisamos viver essa comunhão. Então, nossa comunhão com Deus e essa vinda do seu reino, esse entrar no seu reino, nós não entraremos ali sozinhos, né? Teremos a companhia dos nossos irmãos, terei, em nome de Jesus, a companhia de todos vocês, todos nós vamos chegar lá da nossa casa, da nossa família, mas o reino de Deus não está estabelecido em cima de coisas efêmeras, em cima de coisas pequenas, pontuais, mas é muito maior do que nós podemos sondar, do que nós podemos imaginar. É isso, em nome de Jesus. Graças a Deus. Devolvo, então, a palavra para a pastora Márcia. Graças a Deus. Amém. Amém, pastora. Mais uma vez, muito obrigada. Perguntas, né, que muitas vezes nos fazem, e agora nós já temos aí algumas respostas. Então, quero mais uma vez agradecer a sua presença, te parabenizar por essa explanação, e quero passar, então, para a gente não avançar muito no nosso horário, passar para a pastora Esther. Pastora Esther? Boa noite, paz com todos. Prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa ter entrado um pouquinho atrasada, tive uma outra reunião, mas quero parabenizar a pastora Edmar, né? Nossa equipe, pastor Fernando, pastora Márcia, pastora Silvia, por esse trabalho maravilhoso, por essa palavra, né, de conhecimento, essa palavra que veio acrescentar a nós, que nós possamos ser instrumentos de Deus, né, como foi falado agora, para que a gente possa implantar esse reino, né, que possamos verdadeiramente sermos bênção, termos modelo de vida, que Deus possa olhar em nós e nos ver de uma forma especial, refletindo o reino dele nessa terra, né, que todos nós aqui possamos absorver tudo aquilo que Deus está falando para nós. E foi maravilhosa essa palavra, muito proveitosa, muito obrigada, foi tremenda para nossas vidas, né? Queria aproveitar, nós estamos encerrando, né, pastora Márcia? Queria orar juntamente com vocês e pedir que o Senhor a cada dia nos faça instrumentos ousados na mão dele, para que possamos verdadeiramente cumprir com todo o propósito que ele tem na vida de cada um de nós. Cada um de nós, Deus olhou para nós com a sua graça, misericórdia, e nos deu um propósito. E que nós possamos cumprir com excelência esse propósito que Deus trouxe para nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos. Somos gratas a Ti, Senhor, por tão grande amor, tão grande salvação que nos alcançou. Pelo privilégio que temos, Senhor, de ser chamados filhos de Deus. E além de sermos chamados filhos de Deus, somos a Tua herança, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, Pai querido, tem feito, Senhor, Pai, a Tua obra através de nós. Mesmo sem merecermos, Senhor, Pai querido, o Senhor tem olhado para nós, Senhor, e pela Tua misericórdia e graça, nos colocado como modelos, como pessoas, Senhor, que estamos aqui para representar o Teu reino, para poder, Senhor, Pai querido, trazer, Pai, a Tua palavra de uma forma, Senhor, visível, porque a Tua palavra em nós, Senhor, Pai querido, representa a Tua glória e Teu poder. Pai, muito obrigada, Senhor, pela equipe gloriosa que nós temos, pela vida do pastor Fernando, pastora Márcia, pastora Silvia Martins, pela pastora Edmar, por essa palavra gloriosa, por cada diretor, Pai querido, de TQM, QTI, de escola bíblica, professor, aluno, por todos que pudermos participar, Senhor, dessa palestra, dessa palavra, e que possamos essa semana, a semana da educação, Pai querido, mostrar, e através da Tua palavra, trazer a revelação daquilo que Tu tens, Senhor, Pai querido, colocado no coração de cada um
de nós. Te agradecemos e te louvamos, e te bendizemos, pedimos, Senhor, dar-nos uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã possamos levantar renovados na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade, um beijo a todos. Amém. Pastor Fernando, alguma palavra, alguma orientação? Querido, só incentivá-los, né, nessa semana ainda que temos da educação, de realizarem cultos, palestras, né, na igreja local, em nível regional também, e, como se diz, vamos em frente. Agradecido, né, pela nossa equipe, agradecido à pastora Edmar pela palavra, pelo estudo, e a todos que estão envolvidos na educação. Muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima. Deixa eu só falar uma coisinha, pastora Silvia. Caso você tenha perguntas para fazer, se você for da escola bíblica, encaminha para a pastora Esther. Se for do ITQ da MQTI, pode encaminhar aqui para nós, e nós encaminharemos para a pastora Edmar, e a sua dúvida será sanada. Obrigada pela sua compreensão. Uma boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, queridos. Deus abençoe. Os microfones estão abertos, se quiserem falar um tchau, podem falar. Boa noite, a paz. Paz, Boa noite, pastora Márcia, querida. Pastora Rosângela. Boa noite, a paz. Tudo Pastora bem? Silvia, pastora Esther, pastora Márcia. Pastor Jamil, Pastor Yolanda. Fernando, um abraço. E a todos os pastores. Pastor Jamil. Tchau, um abraço. Paz. Pastor João Alberto, um abraço. Tchau, gente, boa noite. A senhora também. Paz, beijo para todos. Deus abençoe. Um beijo. Com Deus. Amém. Pastora Letícia, boa noite a todos. abraço. Paz, Deus abençoe. Boa noite, paz, Deus abençoe. Amém, pastor Nilson, para o senhor também. Deus abençoe. Amém, pastor Adriano também, lá de Lema, um abraço para você e sua esposa. Assim, não passa para os pastores.